Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 11 a 15. Lembrando os cantores aí de colocar a máscara, hein, gente? Carta do apóstolo Paulo a Tito, dos versículos 11 a 15. Tito está lá depois de Timóteo. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, dos versículos 11 a 15. Amém? Todos acharam aqui? Glória a Deus. Diz, depois de Timóteo, acabou 2 Timóteo, está lá Tito. É pequenininho, são só 3 capítulos, por isso que a gente demora a achar, né? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do versículos 11 a 15, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. 15. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Amém, Senhor? Nós queremos entregar esse momento na Tua presença, que nós possamos juntos aqui meditar nessa palavra, Deus. Que nossos corações sejam abertos, nossos ouvidos atentos e que possamos sim impor e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, através da Tua palavra, Senhor. No nome poderoso de Jesus, eu coloco a minha vida diante de Ti e a vida de cada um que está aqui presencialmente e que está em casa nos assistindo, ó Pai. Essa é a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode se assentar. Nós vemos aqui uma carta do apóstolo Paulo a Tito. Mas quem foi Tito? Né? Tito foi um gentio. Quem que era gentio? Aqueles que não eram judeus. É como se fosse assim, quem não for brasileiro é gentio, né? Estou dando só um exemplo. Então, quem não era judeu era considerado gentio. E Tito foi ganho por Paulo para Jesus, né? Tito se converteu através de uma das viagens missionárias de Paulo. E aí nós encontramos no Novo Testamento algumas passagens que falam sobre Tito, né? Apesar dele não ser o alvo da nossa palavra hoje, mas essa carta foi direcionada para ele. E nós precisamos entender quem foi ele. Amém, meus irmãos? Ele foi uma das pessoas que ajudou na coleta das ofertas para os santos, né? Ele recolhia as ofertas e enviava para os missionários, para ajudar nas viagens de Paulo, para ajudar nas instalações das igrejas. Então Tito foi essa pessoa. E a Bíblia conta que ele encontrou com Paulo numa cidade chamada Troade. E ele que deu as notícias para Paulo de como estava a igreja em Corinto. Como que estavam as situações de Corinto, as confusões que estavam acontecendo. Foi Tito que levou essas informações também, né? Ele era um ajudante do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, deixa Tito na cidade de Creta para organizar a igreja ali, até que o apóstolo Paulo enviasse outros 2 missionários, que nós vamos ver daqui a pouco aqui, né? Que eram Tíquico e Ártemas, né? Para assumir aquela igreja em Creta. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 23,
Paulo afirma assim sobre Tito: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. É assim que Paulo declara sobre esse ajudante fiel que ele tem, né? E aí o que Paulo faz? Ele deixa Tito lá em Creta. Creta é uma ilha, é a maior ilha grega, lá da Grécia. Então, ela fica ali no sul do mar Egeu. Então, ali nas ilhas gregas, né? Não sei se quem aqui já foi na Grécia, mas Creta é uma dessas ilhas. Uma ilha cheia de mitologia grega, cheia de deuses, né? Lá tem o Minotauro, aquelas... segundo a mitologia grega, Zeus nasceu ali. Então é cheio de histórias de deuses. Então você percebe que era um lugar complicado para Tito estar ali ajudando a igreja. Era uma igreja que era influenciada por uma cultura, né? Os cidadãos ali cretenses eram cheios de histórias de deuses. E ali ele tem que lutar contra isso, contra essas ideologias, contra os falsos profetas que pegam a história do cristianismo e dão uma adaptada ali, né, para a história dos cretenses. E tem uma coisa também que ajuda na problemática da igreja. Por quê? Os cretenses tinham uma péssima fama. Eles falavam muitas mentiras. Então, naquela região, quando você queria chamar alguém de mentiroso, você falava, só pode ser um cretense para poder ter falado isso. É como se você falasse assim, que todo São Joanense era mentiroso, né? Aí falasse assim, não, tem que ser um São Joanense para falar isso. Ou seja, tinha que ser um mentiroso. Essa era a fama daquela região. E olha onde Tito estava sendo enviado por Paulo, né? E aí então, aquela igreja começa a cair em descrédito. Por quê? Porque eles estavam se contaminando com as coisas do mundo. E o verdadeiro cristianismo estava sendo deixado de lado. Então Paulo envia Tito para lá, para ajudar esses cretenses. Paulo chama eles de mentirosos. Sabe, chama eles de quê? De bestas ruins. Imagina ser chamado de besta ruim. De ventres preguiçosos. Isso está lá no versículo 13 do capítulo 1 aí da carta a Tito. Então Paulo fala assim que a fama deles é essa. E Paulo fala o seguinte, e isso é verdade, não é só fama. Não é só fama. Você conhece alguém que tem fama de mentiroso? Mas quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos uma nova vida com Ele, amém? E a nossa postura, ela precisa mudar. E é isso que Paulo faz. Paulo envia Tito para corrigir essas coisas. Fala assim, meu filho, vai lá ajudar esse povo de Creta, porque daqui a pouco eu estou mandando 2 missionários para pastorearem ali, mas é você que eu confio, você que tem que colocar aquela igreja em ordem. E aí a gente pega essa carta de Paulo a Tito e a gente vê que ela tem alguns objetivos. Um deles é essa advertência para Tito, dessas pessoas. Outra coisa que Paulo faz nessa carta, chegando em casa, você lê essa carta, são só 3 capítulos, mas vai edificar muito o seu coração, né? Ele encoraja Tito no pastoreio dos diferentes tipos de pessoas. Ele vai falando ali das mulheres, dos homens, dos jovens, como que eles devem proceder, dos presbíteros, dos líderes, né, da igreja. E aí você, como líder de célula você vai perceber, você vai começar a identificar as pessoas ali que estão na sua célula, né? Nossa, aqui aqui meu irmãozinho, aqui eu, né? A gente começa a ver como que Paulo vai falando com as pessoas e como que vai ensinando a corrigir as pessoas. Então os líderes de célula vão se identificar muito, e é uma ótima carta orientadora para nós líderes, para você que lidera a sua célula, você que lidera o seu ministério, né? Outro objetivo dessa carta de Paulo, reforçar a graça do Senhor sobre nós, sobre a igreja dele, sobre aqueles que são novas criaturas em Cristo.
A graça, como eu disse domingo passado aqui, é um favor imerecido. Nós não merecemos. E também explicar para Tito como ele devia lidar com os crentes encrenqueiros. Você conhece alguém encrenqueiro aí? Não, né? Aqui não tem. Nós profetizamos isso em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Isso acontece nas outras igrejas, nessa não. Nós vamos profetizar, né? Então Paulo ali ensina a ser duro com os encrenqueiros, com os mentirosos. Mas Paulo também enfatiza nessa carta as boas obras. Ele fala sobre as boas obras. Nós temos feito boas obras? As boas obras, as obras, não são condição para sermos salvos, amém? Não é isso. Mas Paulo fala da importância de nós, como cristãos, nos envolvermos com as boas obras de caridade, de ajudar o próximo. Nós estamos tendo aí a rede solidária que está levantando alimentos para os necessitados. Você pode se envolver doando. Pastor, mas eu tenho tão pouco. Você pode dar 1 quilo de sal. Você pode dar 3 grãozinhos de feijão que seja. Mas não deixe de participar. Não, se isso é o melhor que você tem, ofereça ao próximo. Paulo, então, reforça nessa carta várias vezes sobre as boas obras. E isso precisa estar no coração do cristão. Nós, como igreja, precisamos nos envolver nas boas obras. Paulo também enfatiza nessa carta que a doutrina e a vida cristã, elas devem ser sãs, deve ter sanidade, não pode ter fanatismo, nem invenção de coisas. Nosso padrão, nosso direcionamento é a Bíblia, que é onde é revelada para nós a vontade de Deus para nós. Se nós fugimos disso, nós estamos fugindo da vontade de Deus para nós, amém? Então nós precisamos, como igreja, estar focados no que a Bíblia diz para nós. E outra coisa que Paulo fala, importante aqui para nós, ele fala para nós termos uma vida de piedade e não termos uma vida de mundanidade. O que é uma vida de mundanidade? É uma vida mundana, com os vícios desse mundo, com as coisas desse mundo, com os prazeres da carne, com as bebedeiras, vícios. Paulo fala que nós precisamos nos afastar dessas coisas. E ele fala isso em outras cartas e também aqui para Tito, Ele fala também, vamos abrir aí no capítulo 2, versículos 7 e 8. No capítulo 2 aí da carta, deixa ela aberta que nós vamos recorrer bastante a essa carta. No capítulo 2, versículos 7 e 8, diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Aqui Paulo dá instruções de comportamentos, a partir daqui do versículo 6, 7 e em diante, ele fala como que nós cristãos devemos proceder. Como que nós, porque eu sempre falo aqui, nós temos que obedecer a palavra, nós temos que tal. E aí, como que nós devemos ser segundo a palavra? Paulo começa a trazer para nós, para Tito, ensinar os cretenses, e essa carta veio para nós como ensinamento de como nós devemos ser. Nós devemos ser arrogantes? Não. Nós devemos ser trapaceiros, jeitinho brasileiro? Não. Então, se a gente olha aqui como que Paulo vem trazendo para nós, devemos ser exemplo para as pessoas, devemos fazer as boas obras, ao ensinar, mostrar integridade e seriedade. Ao você falar com uma pessoa, você não pode falar para a pessoa não roubar se você está roubando.
Como é que você vai ajudar uma pessoa que é viciada, é uma alcoólatra, se você bebe? É incoerente. Então, quando Paulo nos chama para essa postura, está falando sobre essas coisas. Sobre sermos íntegros e sermos sérios, termos seriedade naquilo que nós ensinamos, que nós falamos. A Bíblia nos chama a ter uma postura séria, para que as pessoas desse mundo conheçam Cristo através de nós, não do nosso discurso, mas da nossa maneira de viver. De discurso, está cheio por aí. Discurso de esquerda, discurso de não sei o quê, discurso de direita, discurso de apostasia, discurso de ateu, tem discurso de tudo. Mas nós, como cristãos, precisamos revelar Deus, principalmente através da nossa postura, do nosso exemplo. E aqui também falo o quê? Para usar linguagem sadia. O que é uma linguagem sadia? São papos que edificam, né? É você sentar num lugar para conversar com alguém e falar coisas boas, coisas que edificam, coisas que acrescentam a nossa vida. E não ficar criticando o irmão, criticando a igreja, reclamando de tudo, palavrões. Né? Outro dia alguém falou assim: pastor, estou trabalhando para fulano de tal, fulano é da igreja, mas ele fala tanto palavrão. Eu falei: misericórdia. Crente não deve falar palavrão, meus irmãos. A pessoa que é nova criatura em Cristo, ela precisa entender que a Bíblia fala o seguinte sobre isso: que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Palavrão, palavra de baixo calão, é uma palavra torpe. Então Paulo aqui nos traz essa sacudida para nós crentes hoje. Essa carta é atual para nós. Ela não foi escrita para Tito, para que ele ensinasse aquela igreja, mas ela é para nós hoje. Fala assim, repita assim comigo: essa carta é para mim hoje. Amém? Aí Paulo completa o seguinte nesse texto, né, para que ninguém possa falar nada contra nós, para que essas pessoas fiquem envergonhadas. Aí nós vemos líderes falando mentira, pessoas crentes falando mentira. Nós não podemos, nós precisamos nos constranger diante do Senhor pela nossa postura, amém? Amém, meus irmãos? E aí, Paulo no versículo 11 e 12 diz o seguinte, vamos ler aí. Versículos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Aqui diz que a graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens. Isso significa que todo mundo vai ser salvo pela graça? Pastor Paulo outro dia pregou sobre isso aqui, sobre a graça e a lei, né? Se você tem dúvida ainda sobre isso, pega a pregação do pastor Paulo. Mas aqui, quando Paulo afirma que a graça salvadora está disponível para todos os homens, significa que todos serão salvos? Não. A salvação está disponível para todos. É isso que está falando, que a misericórdia, a bondade do Senhor, ela está disponível para todos. Mas nem todos a alcançarão. Não por causa de Deus, mas por causa de nós. Então o apóstolo Paulo vem falando para Tito sobre isso, né? E alguns usam essa grandeza da graça para justificar que pode pecar deliberadamente, toda hora, a qualquer custo. Mas a Bíblia nos chama ao arrependimento. Se nós pecamos deliberadamente e a gente não muda de postura, você teve apenas um remorso, porque o arrependimento precisa gerar em nós uma mudança de atitude. E é isso que Paulo está falando aqui, né? E a graça, ela traz para nós uma maior responsabilidade contra o pecado.
Porque na lei, a pessoa ia lá, fazia o sacrifício e ela estava liberada daquele pecado. E ela pecava de novo, ela ia lá e fazia o quê? Um outro sacrifício de um animal, derramava o sangue no altar, e o que acontecia? Estava perdoada de novo. Com a graça nós precisamos de um arrependimento genuíno, e a gente encontra então o favor e a misericórdia do Senhor. Nós não precisamos mais fazer esse sacrifício para ficarmos livres, mas isso ao mesmo tempo nos traz uma maior responsabilidade em mudança em nós mesmos, nas nossas atitudes. A graça, ela nos reforma, mas ela também nos recompensa. Nos reforma no sentido de nos educar a sermos pessoas melhores. Né? A graça, ela nos disciplina a ter uma nova postura diante do Senhor. E quem entende essa graça não quer viver em pecado mais. Amém? Não quer. A pessoa vai renunciar a essa impiedade, a pessoa vai renunciar às coisas mundanas, porque entende o favor imerecido que é a graça. Porque eu sou livre, eu escolho dizer não às coisas desse mundo. Liberdade é você poder escolher. Você falou uma coisa legal outro dia, amor, como que era mesmo? Liberdade não é fazer o que você quiser. Liberdade não é fazer o que você quer. É poder não fazer aquilo que você não quer fazer. Vem cá, fala aqui, para o pessoal que está em casa poder ouvir. A psicóloga, né, as teorias da psicologia, mas que são baseadas na Bíblia. Fala aí para mim. É porque parece um trava-língua, né, que a gente vai falar. Liberdade não é fazer o que você quer. Mas não é poder fazer o que você quer, mas é poder escolher não fazer aquilo que você quer. Né? Mesmo que você queira, você entender que você pode escolher outra coisa, você ter essa liberdade. Então, liberdade é conseguir não fazer mesmo que você queira, mas porque você sabe, de repente, que não vai te fazer bem, não vai fazer bem para o outro, que não é certo, você poder escolher não fazer. Obrigado, meu amor. Auxiliadora é para essas horas, né? Né, Sodivar? Aí, ó. A gente enrola a língua, ela vem aqui e desenrola. Mas é isso, é você poder escolher não fazer aquilo que você quer, por amor a Cristo, por amor ao próximo. Por amor a Cristo e por amor ao próximo, e por entender esse favor imerecido, esse favor que nos traz a esperança de ter uma vida eterna em Deus, de ter uma vida eterna com Cristo. E olha o que o versículo 13 desse capítulo 2 diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o maior incentivo da vida cristã. Você sabia disso? É o maior incentivo. É você viver a sua vida na terra, sabendo que existe mais. Existe mais para nós. As lutas e aflições desse mundo não se comparam àquilo que está preparado para aqueles que amam o Senhor. Amém? Amém? A Bíblia diz que nós viveremos em ruas de ouro e de cristal. Aleluia! E essa palavra quer mostrar para nós que o ouro que é tão valorizado aqui nessa terra, lá não vai ter valor nenhum, que nós vamos até andar sobre ele, vai estar no chão assim, ó. Porque maior vai ser o privilégio de estar diante do Senhor, do nosso Pai. E essa graça, ela nos encoraja, ela nos incentiva a permanecer fiel para a segunda vinda de Cristo. Nós veremos a glória dele quando ele retornar. Lá em João, se você puder abrir, deixa aí abertinho aí marcado em Tito, que nós vamos voltar nela. Mas no Evangelho de João, no capítulo 17, diz uma coisa muito interessante para nós, sobre a glória de Cristo quando ele retornar. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 22 a 24. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Diz o seguinte: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Isso aqui é Jesus falando, amém, gente?
para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Isso é Jesus orando para os crentes, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então a oração de Jesus aqui é para nós hoje, crentes nele, para que vejamos a glória dele. Quantos querem ver a glória do Senhor? Amém? Fala assim, eu quero ver a glória do Senhor. E esse desejo precisa estar batendo forte nos nossos corações, para vermos a glória do Senhor e não desanimarmos no meio do caminho, diante das lutas, das perdas, das dificuldades, porque Ele mesmo falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas Ele fala o quê? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você que está nos assistindo em casa, tenha bom ânimo. Você que está aqui, tenha bom ânimo. Vira para o seu cônjuge e fala para ele, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, Carol. Tenha bom ânimo no nome de Jesus. Fala aí, Elza, tenha bom ânimo. Vander, tenha bom ânimo. Porque a nossa esperança é ver a glória de Jesus. Amém? É essa glória que foi liberada e que Jesus mesmo falou e pediu ao Pai para que Ele revele a glória a nós, para que possamos ver essa glória. Aleluia, ô glória! Jesus deu-se por nós e o mínimo que nós podemos fazer é nos entregar a Ele. É nos entregar a Ele toda a nossa vida, é levar uma vida cristã honrosa nessa terra até o retorno dele. O mínimo que nós precisamos fazer como crentes é honrar o nome do Senhor nessa terra. É o mínimo que nós como igreja precisamos fazer, é honrá-lo com o nosso testemunho, com o nosso modo de viver, com as nossas falas. Vamos voltar lá para a carta a Tito, lá no capítulo 2. No capítulo 2, né, que nós estávamos. Tito 2, versículo 14. O que diz aí? Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particular seu, dedicado à prática das boas obras. O que é remir? É comprar, tirar da escravidão. Então Ele nos remiu, nos tirou da escravidão. Nós somos o seu tesouro especial. Nós somos o tesouro especial do Senhor, amém? Amém, nós somos. Aí o povo do mundo fala assim, é muita prepotência dos crentes acharem que é o povo escolhido, que acharem que é o tesouro, o sacerdócio real, mas nós somos. Isso não é prepotência, isso é se alegrar no Senhor, porque nós saímos de uma condição de pecadores, de sujos dessa terra, de escuridão, e fomos trazidos para a luz. Amém? Nós fomos tirados sim, e isso não é com prepotência não, é com alegria, com satisfação, com reconhecimento desse favor imerecido que o Senhor liberou para nós. E sim, nós somos sim um povo que vai morar no céu. Ah, nós somos melhores que os outros? Não somos melhores profissionalmente, nós somos melhores espiritualmente sim, porque Deus nos garante isso, porque nós veremos a glória do Senhor. Amém? Não, parece que vocês que estão aqui não entenderam aí. Amém, glória a Deus, aleluia, nós veremos a glória do Senhor. E o que nós precisamos fazer com isso? Compartilhar com as pessoas, com os nossos familiares, com nossos amigos. Nós devemos anunciar as boas novas, para que esses que nos criticam também possam um dia ser merecedores dessa graça, desse favor imerecido, e reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Você que está nos vendo aqui por esse vídeo,
Reconheça aí no seu lugar, na sua vida, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que Jesus é o único Salvador, suficiente Salvador para nossas vidas. E aí a gente passa aqui na carta de Paulo para o capítulo 3. Abre aí no capítulo 3. E aí Paulo traz para Tito orientações sobre a vida cristã, como deve ser a vida cristã. No começo da pandemia eu fui criticado porque eu logo fechei a igreja, suspendi as atividades, e as pessoas começaram a falar assim, mas pastor Diego não tem fé, pastor Diego não sei o quê. Uma semana depois o Brasil todo fechou. E quando uma pessoa da Cisver, Anver, não sei, que é uma instituição aqui do município, me ligou para a gente suspender as atividades e tal, que era importante. Eu falei, olha, a gente já suspendeu na segunda-feira, no culto de líderes, nós suspendemos as atividades, porque nós entendemos a importância desse momento, de cuidarmos dos irmãos, de suspender isso. E aqui o apóstolo Paulo fala para Tito da importância de nós obedecermos às nossas autoridades. Então, naquele momento, foi um momento, sim, necessário de obediência, apesar de que o município ainda não tinha soltado o decreto, mas já tinha vindo do federal. Então, nós precisamos, como igreja, sim, ser obedientes aos nossos governantes. Ah, mas o fulano de tal que está lá no poder, eu não concordo com ele. A Bíblia não pergunta se é para você concordar ou não, fala apenas para obedecer. É diferente, eu quero pontuar aqui para você que está nos assistindo. Se fosse uma perseguição religiosa, Ah, nós vamos fechar a igreja portas abertas, porque nós não queremos culto lá, porque o que vocês pregam está errado. Aí não, nós íamos quebrar o pau mesmo, com força. Quebrar o pau no bom sentido, mas nós íamos quebrar o pau assim, não é bater em ninguém não, é quebrar o pau, lutar pelos nossos direitos. Mas nós entendemos que foi uma orientação em prol da saúde pública. E nós obedecemos. Nós temos que ser obedientes às autoridades. Está aqui, no capítulo 3, versículo 1. O que diz aqui? Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Tudo que é bom. Claro que se uma autoridade mandar a gente fazer uma coisa que é má, a gente não vai fazer. Aí, nesse caso, a Bíblia nos ampara a desobedecer somente naquilo que não for bom. Por exemplo, se um juiz manda eu matar o Alexandre e dar um tiro nele, eu vou fazer isso? Eu não tenho que obedecer. Eu só vou obedecer nas coisas que são boas. Naquilo que a Bíblia condena, eu não vou obedecer. Não é verdade? Amém, irmãos? Naquilo que vai contra a palavra do Senhor, nós não temos que fazer. Vamos lá. Estar sempre prontos a fazer o que é bom, nós já lemos aqui. Aí, apóstolo Paulo vai trazendo aqui, no versículo 2, leia comigo aí. Não caluniem ninguém. Não caluniem ninguém. Há mais ou menos um mês e meio atrás, eu recebi uma mensagem no meu celular. Pastor, estão falando que... É até cômico. Estão falando que a igreja pagou sua viagem para os Estados Unidos. Eu falei, quem dera. Essa igreja, eu profetizo em nome de Jesus que essa igreja um dia vai poder mandar os seus pastores para congressos fora, os irmãos líderes de ministério para congresso fora. Então, assim, mesmo a gente sem dar motivo, as pessoas falam. E essas pessoas, aí eu respondi para o irmão assim, além dessa pessoa estar cometendo um crime, acusando isso, a pessoa ainda está cometendo um pecado, porque está caluniando. Então aqui a Bíblia, o apóstolo Paulo fala para a gente não caluniar ninguém. Olha aqui no versículo 2, sejam pacíficos. O que é ser pacífico? Ser pacificador. O que é ser pacificador? Trazer a paz. Não promover contenda. Ah, não. Aí a Carol fala assim, Silvinha, você não sabe o que a Silvia falou de você, Silvinha.
A Carol está sendo pacificadora? Não. Mas aí a Silvia chega para poder falar da Silvinha com a Carol vai falar aqui, Silvia, nós como crente, vamos orar, né? O Senhor é o que está no controle, é o Senhor que vai moldar a Silvinha, a Silvinha, né? Então é assim que nós devemos proceder, e não promover a contenda. Nós temos que, Silvinha, você não sabe. Não, Carol, você não sabe o que a Silvinha fez comigo. Então, posso ajudar a resolver? Vem cá, Silvia, vem cá, Silvinha, vamos orar junto aqui, ó. Vocês não podem ficar nessa contenda, vocês não podem ficar desse jeito. Esse deve ser o papel do crente. Amém? E não dar ouvido às calúnias, às contendas. Tem gente que não gosta de mim porque eu faço isso. Estou nem aí. É o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia ensina. E nós precisamos seguir a palavra do Senhor, amém? Sejam amáveis, isso eu estou precisando. E eu sei que o Senhor, dia após dia, trabalhando na minha vida, para ser mais manso, ser mais amável. E eu sei que tem gente aqui que precisa mais amabilidade. Né? Não é falta de amor, não, é temperamento, irmãos, amém? Eu sou mais Pedro do que João. Eu preciso que o Pedro saia um pouco e entre mais de João em mim. No bom sentido, viu, irmãos? Não é nada de espiritismo, não. Está amarrado, em nome de Jesus. Aí o que vai falando aqui? Mostrem sempre verdadeiros. Ser verdadeiros. Nós não podemos ser falsos. Amém? A falsidade não pode operar em nosso meio. Temos que ser sinceros, verdadeiros. Na nossa maneira de viver, na maneira de falar com o irmão. Nós não podemos viver em falsidade. Em verdadeira mansidão com todos os homens. Mostrem sempre verdadeira mansidão com todos os homens. Né? O que está aí do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Ele nos salvou pelo poder regenerador derramado através de Jesus, através do seu Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o apóstolo Paulo vem falando aqui no versículo 7, olha o que o apóstolo Paulo fala. Versículo 6, do capítulo 3. Que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Como eu disse aqui, através de Jesus, através do Espírito Santo, nós temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. E no versículo 8, Paulo pede para Tito afirmar todas essas coisas. E nós, como discípulos de Jesus, como imitadores de Jesus, nós precisamos pegar essas falas de Paulo e também aplicar a nós. Nós precisamos afirmar isso, confirmar isso e nos empenhar nas práticas das boas obras. No versículo 9, o que o apóstolo Paulo fala para Tito? Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. E sem valor. É sábio para nós ficar discutindo as coisas da lei, se pode isso, não pode aquilo, não sei o quê, e é isso aqui, e tal, e não sei o quê, mas, e essa vírgula colocada aqui, pode dar a entender tal coisa, e aí gera aquela discussão, aquela polêmica, nós vamos ser milenistas ou pós-milenistas, ou não sei o quê, centenistas. A gente tem que preocupar com essas mínimas coisas, ficar discutindo isso? Temos? Não. Apóstolo Paulo fala para a gente não entrar nessas discussões. O que nós temos que ter em mente aqui é quem nós somos em Deus, o que a graça fez por nós e para onde nós iremos e qual o nosso papel aqui nessa terra. Amém? Tem gente que não sabe nem o leitinho, nem quem foi Jesus direito e quer discutir o Apocalipse. Nós não podemos entrar nessas discussões, controvérsias tolas. E aí Paulo também, no versículo 10, fala o seguinte, uma coisa importante aqui para nós,
Quanto àquele que provoca discussões, divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Que é isso, pastor? O que é isso aqui? O Alexandre vai lá e começa uma revolução, está amarrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas aí o diácono Alexandre vai lá e começa uma divisão na igreja. Não, porque eu não concordo com o pastor Diego, Adão. Você concorda com o pastor Diego, Adão? O pastor Diego não podia ter feito isso comigo. Aí o Adão fala assim, não, é verdade, eu estou com você, Alexandre. Eu estou com você, Alexandre. Aí a Vera vai falar assim, isso mesmo, Adão, apoia o Alexandre e tal. E aí o Adão vai na Cida. E a Cida fala assim, eu também estou com você, Adão, que está com o Alexandre, que está com a Vera. E aí a Aline fala, ô Cida, eu estou com você, que está com o Adão, que está com o Alexandre. E aí vai inflamando a igreja e divide a igreja. Aí quando vê o Alexandre, abre uma igreja para ele. E aí que vai? Aí pode continuar lá, ou pode dar errado e ele queira voltar. Nós como igreja, isso quando o Sodivar está falando aqui, por exemplo, influencia a Aline ali com o Tiago, que nem sabia da situação real, né, sem o conhecimento da causa, e são levados ao erro. É o que tem acontecido aí com alguns, né? E aí o Alexandre arrepende e volta. E volta, pastor, estou voltando, estou arrependido, né? Nós como igreja vamos recebê-lo, amém? Vamos recebê-lo, a Bíblia aqui está ensinando, mas ele vai ser repreendido, olha, você não podia ter feito isso, você vai ficar um tempo no banco, sim, né? Em análise, até você estar apto ao serviço novamente. Que isso, pastor? Né? O povo fala assim, que isso? Fulano era daqui da igreja, outro dia falaram isso para mim. Eu falei, mas olha, eu estou fazendo o que a Bíblia ensina. Não estou fazendo nada da minha cabeça, não. E aí o Alexandre volta à atividade, né? Está aqui feliz na igreja, aí quando ele começa a discordar de outra coisa. Ô Silvia, pastor Diego está doidão. Não pode agir desse jeito. Aí a Silvia vai na Elza. Ô Elza, você concorda? Porque o Alexandre me falou isso, você concorda desse jeito? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e não sei o quê, não sei, essa interpretação. Aí começa, aí vai na Silvinha. A Silvinha, coitada, hoje está aqui para Cristo, né? Que está pertinho de mim. E a Silvinha vai, não, aí a Silvinha vai no Marcinho. E aí o Alexandre de novo vai, leva uma galera para outro lugar. Divide a igreja de novo. Passado um tempo, o Alexandre volta. Com o rabinho entre as pernas. Igual um cachorrinho. Pastor, eu errei de novo. E tal. E não sei o quê. E tal. Vai ser divertido a segunda vez. Vai ser divertido a segunda vez. Alexandre, você não podia ter feito isso. Nós amamos você e tal, né? Você foi tonto de fazer isso mesmo, seu retardado, não devia ter feito. E aí já vem, né, mais duro um pouquinho. E aí o Alexandre volta e começa a trabalhar de novo. Isso que Paulo está ensinando. E aí quando vê, o Alexandre faz a terceira vez. Terceira vez ele divide a igreja. E aí ele volta de novo. Pastor, estou aqui, pastor. A terceira vez. O que a Bíblia ensina? Meu filho, você some daqui. Não tem parte contigo. Vai embora. Rejeita ele. Aí ele não pode mais trabalhar aqui, não pode mais conviver aqui. É isso que a Bíblia está ensinando. Não sou eu. Por quê? Vamos ler aqui, ó. Versículo 10. Quanto àquele que provoca divisões, advirta uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, depois da segunda é o quê? É a terceira, né? Rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Nós não podemos achar que nós somos melhores que Deus, que deixou essa palavra para nós. Então nós temos que agir segundo as orientações que Deus deixou. Amém? E aí no versículo 14, para a gente encerrar essa carta tão preciosa para nós, diz assim: quanto aos nossos,
que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Nós precisamos, pode vir o Ministério de Louvor, nós precisamos aprender as boas práticas do dia a dia, os bons testemunhos, a boa maneira, a sã maneira de viver como cristão nessa terra, amém? E aí Paulo fala o quê? A fim de que supram as necessidades diárias. O que é suprir as necessidades diárias? É como a rede solidária, como o sopão, né, pastor Marcos? Nós vamos voltar em nome de Jesus, né, em breve, assim que o município soltar o novo regulamento, nós vamos voltar com o sopão, ajudar as pessoas nas práticas diárias do dia a dia. E não sejam improdutivos, ou seja, nós temos que dar fruto. Não ser improdutivo é dar frutos. Nós somos chamados para dar frutos, porque aquele que não dá fruto vai ser o quê? A voz está falhando de vez em quando, né? Aquele que não dá fruto vai ser cortado. Nós precisamos dar frutos, e frutos em abundância. Na verdade, a Bíblia fala para a gente não dar fruto, a Bíblia fala para a gente dar muitos frutos. Muitos frutos. E frutos são o quê? São vidas. Frutos são vidas. Você que está nos assistindo aí, você foi chamado para gerar vidas. Vidas. Mas pastor, o Adão tem que levar uma retada mesmo, porque pecou lá no Jardim do Éden, né? Então o Adão é para encontrar com ele e falar, Adão. Mas o Adão fala assim, não, pastor, eu até esqueci o que eu ia falar. O que eu falei a última frase antes de falar Adão? Ô Jesus, tem misericórdia. Hã? Eu lembrei. Adão. O Adão chega, o pastor, o caso é o seguinte. Isso que o senhor fez com fulano não pode. Deus me falou que o senhor deve fazer isso. Amém, irmãos? Deus vai confirmar no meu coração, porque se falou com você, vai falar comigo. Eu creio, amém? Amém, gente? No mínimo, Deus vai trazer paz. Não, porque o senhor não podia ter tratado o irmão daquele jeito. É a terceira vez que o Alexandre vem, pastor, e ele merece mais uma chance. Merece em outro lugar. Aqui não, porque a Bíblia não ensina isso. Quem tem que dar mais chance para ele é Deus, de recomeçar em outro lugar. Pastor, você está sendo exclusivo. Como é que fala quando vai excluir? Separatista? Não. Estou sendo obediente à palavra do Senhor. E nós precisamos obedecer à palavra do Senhor. Em todas as coisas. Em tudo. E aí Paulo fala, nessa carta você vai ler na sua casa, em relação aos mentirosos. Paulo fala o seguinte, você vai ler em casa: advirta-os com severidade, corrija-os. Os mentirosos não podem continuar assim. Deus tem a sua graça, mas Ele deixou a sua palavra de correção para nós. Nós somos corrigidos, nós somos confrontados dia após dia a mudanças de atitude. E nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos impactar essa cidade com os nossos posicionamentos de amor, com as nossas boas obras, com a alegria da certeza de viver eternamente diante do Senhor, na certeza, na esperança de um dia vermos a glória de Jesus, amém? Nós precisamos, e isso começa com o arrependimento nos nossos corações. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, que você possa ficar com essa palavra hoje, nessa manhã, e que você leia e medite nessa passagem que nos traz
uma inquietude nos nossos corações de mudança e uma expectativa de vermos a glória do Senhor, de vivermos eternamente dele, não por causa do nosso merecimento, mas por causa da graça que foi liberada a cada um de nós. Que o Senhor abençoe você no nome de Jesus.